Oi, gente, tudo bem? Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDCT, o sindicato que você sabe representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje nós vamos mostrar um resumo de como foi a audiência temática sobre o programa espacial realizada para a 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. O evento aconteceu em São José dos Campos, no INPE, com a participação do presidente da AEB. Você também vai ter informações sobre a repercussão do anúncio da venda da Avibraz. Informações dão conta de que os australianos querem, na verdade, a fabricação de munições para os conflitos em andamento. Mas antes, a gente vai falar sobre o lançamento de um programa de 730 milhões de reais de investimentos para a redução do desmatamento e das queimadas na floresta amazônica. Veja. O programa União com Municípios pela redução do desmatamento e incêndios florestais na Amazônia prevê 730 milhões de reais em investimentos. São 600 milhões do Fundo Amazônia e 130 milhões do Floresta Mais. O objetivo é promover o desenvolvimento sustentável e combater o desmatamento e incêndios florestais em 70 municípios prioritários na região. Sozinhos, eles responderam por cerca de 78% da destruição do bioma em 2021 e 2022. Acabou o tempo em que a gente ficava jogando a responsabilidade no e no outro, né? Quando a coisa está bem, o prefeito fala, sou eu. Ou o governador fala, sou eu. Ou o presidente fala, sou eu. Quando está ruim, ninguém é pai da criança. Aí todo mundo foge do assunto, e nós não queremos fugir do assunto. Nós temos um compromisso assumido por conta e risco nosso, de que até 2030 a gente vai anunciar um mundo de desmatamento zero nesse país. E nós queremos transformar isso num compromisso do povo brasileiro. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, destacou a importância do papel dos prefeitos no desenvolvimento sustentável da Amazônia. Nós vemos os prefeitos e prefeitas como os líderes desse projeto aqui. Nós já temos grandes parcerias com os governos estaduais que nos ajudam, estão nos ajudando, mas nós sabemos que quem pode trazer a realidade local, de qual que é o potencial econômico, o que falta para viabilizar na assistência técnica aquele programa de geração de renda, o que falta para acelerar a regularização fundiária, como aproveitar da melhor forma os dados que a ciência consegue produzir através do monitoramento, dos dados científicos, como que ele se expressa ali na realidade local. Quem pode mobilizar a comunidade para proteger a Amazônia? Quem pode atrair da melhor forma os investimentos privados para o desenvolvimento econômico? Quem pode nos ajudar a desenvolver esses municípios são os líderes dos municípios. Esta necessidade de todos nos juntarmos para encontrarmos soluções para melhorar o nosso ambiente, o nosso planeta em que vivemos, ela é urgente e ela é responsabilidade de todos. O programa vai oferecer escritório de governança para disponibilizar informações sobre o desmatamento em tempo real, regularização fundiária e ambiental, assistência técnica e extensão rural para produção sustentável, pagamento por serviços ambientais pela conservação da floresta e promoção de ações de recuperação ambiental nas propriedades de agricultores familiares, implantação de brigadas municipais de prevenção e combate a incêndios florestais nos primeiros 2 anos e pagamento por serviços ambientais para assentamentos. Não basta dizer o que não pode fazer. É preciso criar o como pode ser feito. E a Amazônia é tão grande que tem lugar para todo mundo. Tem lugar para o indígena, tem lugar para o extrativista, tem lugar para o agricultor familiar, tem lugar para o agronegócio, desde que todos agindo em bases sustentáveis. Esse é o desafio, porque nós queremos tirar aquilo que não deve.
mas nós queremos estabelecer o como deve, para continuar gerando emprego, gerando renda, melhorando a vida de cada pessoa que vive na Amazônia. O pagamento dos recursos vai ser de acordo com a performance dos municípios. Quanto maior a redução anual do desmatamento e da degradação, maior será o valor investido pelo governo. Das 70 cidades, 53 já aderiram ao programa. O restante tem até o dia 30 de abril para firmar o termo de adesão. Quando a gente fala em transição energética, quando a gente fala em transição climática, ninguém compete com o Brasil. Ninguém. Portanto, nós poderemos estar próximo de uma revolução de desenvolvimento econômico nesse país, de uma revolução climática e de uma revolução energética, porque o Brasil será imbatível e nós não vamos jogar fora essa oportunidade. E o que é que nós queremos? Que vocês sejam parceiros desse momento importante do nosso país. Vamos conferir agora como estão os números do desmatamento nesse primeiro trimestre de 2024, segundo os dados produzidos pelo INPE. O número de alertas emitidos pelo sistema DETER do INPE para o desmatamento na Amazônia continua caindo em 2024, assim como aconteceu em 2023. Segundo os dados produzidos pelo Instituto, a redução é de 41,7% no primeiro trimestre desse ano contra o primeiro trimestre do ano passado. No total, o sistema registrou 491,8 quilômetros de desmatamento em vegetação nativa em 2024, quase a metade dos 844,6 quilômetros registrados em 2023. Em comparação a 2022, a queda é ainda maior. Naquele ano, o total desmatado no primeiro trimestre chegou a 941,34 quilômetros quadrados de floresta. A situação é preocupante no Cerrado, onde o índice cresceu 2% no primeiro trimestre desse ano em relação ao mesmo período de 2023, totalizando o maior índice de desmatamento no bioma desde o início da série histórica em 2016. O total deste ano é de 1.416,9 quilômetros desmatados no Cerrado, contra 1.445,6 no ano passado. Só para ter uma ideia, a área perdida no Cerrado neste ano equivale ao tamanho da cidade de São Paulo, que tem 1.521 quilômetros quadrados. O DETER é um sistema que mapeia e emite alertas de desmatamentos para os órgãos de combate, como o IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, e o ICMBio. Os resultados representam uma amostra do desmatamento no país, mas não correspondem ao índice oficial que é determinado pelo sistema PRODES uma vez ao ano. O último dado PRODES foi divulgado em novembro do ano passado e apontou que entre agosto de 2022 e julho de 2023 foram perdidos 9.000 quilômetros de floresta na Amazônia, uma redução de 22% na comparação com o período anterior. No mesmo intervalo, o Cerrado havia perdido 11.000 quilômetros de vegetação nativa, representando uma alta de 3%. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, para falar sobre a liberação desses 730 milhões para o combate ao desmatamento, a gente conta mais uma vez com a experiência da doutora Thelma Krug, que nós já trouxemos aqui no programa, pesquisadora do INPE, ex-vice-presidente mundial do IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, e que agora recentemente assumiu a presidência de outra organização global de controle das mudanças climáticas. Primeiro a gente começa perguntando sobre a questão local, o anúncio do governo federal sobre as medidas de contenção em parceria com municípios para tentar diminuir o desmatamento. Para quem não conhece a doutora Thelma Krug, ela foi uma das responsáveis por grande parte das políticas públicas de combate ao desmatamento que hoje estão em vigor no país, inclusive a criação dos sistemas de monitoramento lá no INPE, o PRODES e o DETER. Muito boa tarde, doutora Thelma. Obrigado por a senhora ter atendido ao nosso convite
mais uma vez. O que a senhora, qual a impressão que a senhora teve a respeito sobre esse plano de combate ao desmatamento? Primeiro, começando pela parte dos recursos, a senhora considera satisfatório 730 milhões oriundos aí do Fundo Amazônia, maior parte deles, e a senhora acha que é viável essa... Edmo, primeiro, muito boa tarde a todos que estão nos ouvindo, né? Uma satisfação enorme eu estar aqui. E uma satisfação ainda maior ver essas iniciativas do governo federal agora se engajando com os municípios para ajudar nessa questão da prevenção e combate ao desmatamento e também a questão dos incêndios florestais, né? É claro que esse programa União com os Municípios, ele integra o nosso PPCDAM, que era o Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento, né? Que finalmente, né, Edmond, voltou à mesa, né, sobre agora o novo governo. Tinha sido lamentável que todo um programa que tinha sido feito tinha, enfim, ficado de lado, e foi realmente um desgaste muito grande. Então foi uma alegria ver o PPCDAM de volta, e uma alegria ainda maior, Edmond, porque a gente não pode entender que resolver essa questão do desmatamento tem que ficar unicamente na mão do governo federal. Não é assim que vai funcionar. Os estados têm responsabilidades, os municípios têm responsabilidade, mas é claro que existe essa questão de financiamento. Então, mais alegre fiquei eu, vamos assim dizer, quando também o Fundo Amazônia foi reativado. Ou seja, ele ficou parado durante, né, esse governo anterior, com dinheiro que ficou disponível todo esse tempo, mas não operacionalizado. E eu participei também dentro dessa fase, né, de programas, de projetos, utilizando o Fundo Amazônia. Participei na construção também do Fundo Amazônia com a questão de pagamentos por resultados, né, de redução de emissões por desmatamento. Então, eu só posso dizer para você que a felicidade de ver a expansão saindo do federal e buscando essas parcerias, elas são fundamentais, fundamentais. Se o dinheiro é suficiente, Edmo, o dinheiro nunca vai ser suficiente, sabe? Porque combater o desmatamento não é uma coisa simples e nem é uma coisa que não requer investimentos grandes. Eu acho que é muito simplista dizer, não, desmatamento, aí a gente acaba sem realmente colocar investimentos que permitam com que você busque realmente medidas. Ou seja, não é simplesmente falar de você parar o desmatamento, não é isso. Reduzir o desmatamento, não é isso. Você tem que dar alternativas. Como é que eu vou fazer isso? Eu não posso chegar lá simplesmente e achar que a parte de controle, monitoramento, multa, vai resolver a questão. Eu acho que a gente tem que pensar em como é que a gente pode fazer um dos pilares do PPCDAM, que é a regularização fundiária e ambiental, a questão das glebas federais que são públicas. Como é que a gente pode utilizar isso para a agricultura familiar, a implementação de sistemas agroflorestais, que o Brasil, na verdade, não é muito parte da cultura do Brasil trabalhar com sistemas agroflorestais. Então, eu vejo que alguns pilares do PPCDAM são necessários para que a gente possa realmente tomar ações que permitam que a gente não só faça o monitoramento, controle, ir lá e pegar os criminosos. Eu acho que não é só isso. E o PPCDAM é muito claro com essa visão. Então, eu estou muito feliz de ver essa parceria com os municípios. PPCDAM, que a pesquisadora Thelma Krug está citando, Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, lançado em 2004, na época em que a pesquisadora Thelma Krug estava trabalhando, inclusive, no governo federal. Sigla P, para você que quiser dar uma googada aí, PPCDAM, o M no final é minúsculo, de Amazônia. É o PPCDAM, apontado pelos especialistas, o principal responsável pela abrupta queda de desmatamento que a gente conseguiu ter no Brasil
depois daquele ano, né? O governo Lula assumiu, teve um último ano de farra total do desmatamento e depois teve uma queda de 83%. A senhora está falando para a gente que é esse plano de integrar os municípios e, por exemplo, de dar mais recursos àqueles que mais se esforçarem para reduzir o desmatamento nos seus próprios municípios, já era uma diretriz lá de 2004 do PPCDAN. Aí eu pergunto para a senhora, por que isso não foi viabilizado antes, talvez? Então, não era, quer dizer, o PPCDAN ele não foi focado na questão de pagamento por resultado. O Fundo Amazônia funcionou dessa forma, até estimulado por uma ação que entrou na Convenção do Clima em 2005, né, que foi a primeira vez que se falou de incentivos, e o Brasil já tinha algumas iniciativas no Brasil falando de pagamentos por resultados, mas o Brasil foi o primeiro país que teve uma iniciativa fantástica, foi fabulosa, a criação do Fundo Amazônia, onde os recursos não vêm para o governo. Ou seja, o recurso ele vem, né, para o BNDES. E isso teve um salto de confiança, vamos assim dizer, muito grande. Porque caía um dinheiro na conta, você cai no buraco negro, né, como a gente costuma dizer. E você não sabe se esses recursos vão ser apropriadamente usados para a finalidade de redução do desmatamento. Então, o Brasil, trazendo essa iniciativa do Fundo Amazônia debaixo do BNDES, e também com conselhos vários, que foi um dos motivos pelas quais o Fundo Amazônia foi descontinuado no governo anterior, né? Ou seja, sem nenhuma interferência externa de qualquer um dos doadores, né? A Noruega é um dos grandes financiadores, doadores, né, do Fundo Amazônia, e não existe nenhuma interferência e nem fazem parte de conselho. Ou seja, todas as ações que o Brasil propõe para combater o desmatamento e a degradação florestal, eles estão dentro da nossa visão de como isso deve ser feito. O que a gente tem que apresentar são resultados. E ao apresentar resultados, você, na verdade, recebe de acordo com o tamanho daquela redução. Então, a utilização disso agora com os municípios é extremamente estimulante, porque você vai forçar com que os municípios recebam cada vez mais ou com proporcionalidade ao esforço que eles fizerem para combater o desmatamento, degradação florestal e incêndio florestal. Ou seja, eu acho que essa característica desse programa União com os Municípios é extremamente louvável e eu acho que é um estímulo, é uma motivação para que os municípios façam cada vez mais. Falou de resultados, o esforço do governo no sentido de conter o desmatamento na Amazônia tem surtido resultado. Os dados do primeiro trimestre de 2024 apontam uma queda de 42% em relação ao mesmo período do ano anterior, isso considerando, claro, dados do DETER, que você que nos acompanha sabe, é aquele sistema do INPE que dá o alerta de desmatamento, não é o dado anual do PRODES, esse sim, o índice de desmatamento oficial do Brasil, mas o DETER é uma espécie de termômetro e indica que nós estamos tendo sucesso na redução do desmatamento nos últimos anos. Concomitantemente a isso, nós estamos tendo um avanço do desmatamento, fuga da Amazônia para o Cerrado, talvez, e tivemos aí um início de ano muito grave com relação ao número de focos de queimada, recordes e recordes sendo batidos em diversas localidades, uma situação de emergência e de calamidade pública em algumas localidades, inclusive. O que a senhora atribui essa explosão, vamos dizer assim, das queimadas e para alguns, a migração do desmatamento da Amazônia para o Cerrado? Olha, Edmond, eu particularmente acho que não existe essa fuga, sabe, da Amazônia para o Cerrado. Porque, na verdade, os vetores de desmatamento na Amazônia são diferentes dos vetores de desmatamento no Cerrado, né? Ou seja, na Amazônia a gente sabe que a conversão da floresta é mais para a parte pecuária, né? Ou seja, para a parte de gado mesmo,
enquanto que no Cerrado a gente sabe que é a expansão de grãos, da soja e etc., né? Então eu não vejo muito essa relação direta entre uma coisa e outra. É claro que para a Amazônia a gente tá tendo assim, um resultado extremamente positivo, e eu acho que também o resultado disso, sabe, Edmond, vem muito de ter tirado todo aquele incentivo criminoso que o governo anterior fez. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, sabe? Era aquele estímulo para ilegalidade, ou seja, a ilegalidade virou legal e o legal virou ilegal, ou seja, foi uma mudança realmente de paradigma de como é que você trata a Amazônia e a floresta em pé, né? Então eu vejo que parte disso se deve realmente a gente ter mudado essa visão, ter agora voltado à origem de que crime é crime, de que isso tem que ser combatido e não estimulado, né? Então eu vejo, talvez um pouquinho dos resultados, né, positivos na Amazônia venham disso. Mas também, eu acho que é toda a questão de voltar à parte da governança ambiental, toda a parte de tentar se recuperar o que a gente tinha no passado, que era um IBAMA forte, né? Ou seja, toda uma cadeia que funcionava muito bem. Era cara, é difícil, mas eu também vejo assim, sabe, Edmond? Eu vejo a maneira mais rápida de você, talvez, segurar o desmatamento seja você fazer o enforcement da legislação. Ou seja, ir lá, combater, queimar equipamento, sabe, multar. Ou seja, essa é a coisa mais rápida, porque você está mexendo no bolso. Então, no governo anterior, quando você nem permitia mais queimar os equipamentos dos criminosos, enquanto esses podiam abater aviões, podiam abater helicópteros, podiam queimar os carros do IBAMA, isso podia. Mas mexer com os equipamentos e com os criminosos, isso você não podia. Então, houve assim realmente uma reversão assim, do que como é que a gente faz essas coisas. Então na Amazônia eu vejo, a gente precisa de muito dinheiro para fazer esse combate à criminalidade ali, localmente falando. Essa informação você tem, você sabe mais ou menos onde está, mas é muito caro você ter não só agentes do IBAMA, você tem que ter polícia rodoviária, polícia local, você tem polícia federal, estadual, quer dizer, é um esforço hercúleo para você realmente tratar isso de uma maneira mais agressiva no campo, tá? Ainda nós não tivemos muito sucesso de multar à distância, ou seja, as multas não são pagas, criou-se essa visão de que pode me multar porque não vai cobrar mesmo, não vou pagar mesmo. Então isso tem que mudar, né? Agora, os outros 3 pilares que são incentivos, como esse é incentivo positivo. Eu não vou taxar aqueles que estão desmatando, mas eu vou querer ir pelo lado do incentivo positivo, né? Então eu acho que a gente tem que tentar. Não é uma questão simples, não é uma questão fácil. Mas eu acho que nós já conseguimos fazer isso no passado e vamos conseguir novamente. E eu acredito que talvez a COP30 incentive um pouco também, sabe, Edmond? Eu não quero entender que a COP30 seja uma COP de floresta. Eu acho que a gente tem outros elementos que nós temos que tratar com igual preocupação ou maior preocupação, que são as emissões fósseis, e a gente não pode pensar, não pode deixar o mundo pensar que as florestas vão salvar o clima, que as florestas vão salvar a situação tão de emergência, crise emergencial do clima que nós estamos hoje. Então, mas talvez o pessoal indo lá, vendo aquela floresta, vendo aquela exuberância, vendo as dificuldades que você tem, que ninguém imagina o tamanho daquilo. Você não tem nem noção do tamanho daquilo, né? E talvez seja um estímulo, sabe, Edmond, de trazer mais contribuições, mais recursos para o Brasil, e quiçá não só para o Brasil, mas também para os outros países que são detentores da floresta amazônica, né?
Muito bacana. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas na sequência a gente traz muito mais informações sobre esse assunto para vocês. Tanto só não sai daí. Você que de repente é ou foi simpatizante do governo anterior, que está questionando aí o que está sendo dito, lembrar que nós tivemos um ministro que disse em reunião ministerial que era prudente, que era ideal aproveitar a pandemia para passar a boiada e aprovar leis de flexibilização para o desmate da floresta. Nós tivemos ações deliberadas do Exército para impedir fiscalização do IBAMA com relação ao desmatamento. Tivemos indiciamento do ministro do Meio Ambiente por tráfico de madeira. E nós tivemos também o perdão de um valor milionário, não vou me lembrar aqui agora o valor total, mas um valor milionário de multas acumuladas nos últimos 10 anos. Então tudo isso aconteceu durante o período do governo passado, por isso nós tivemos aí uma explosão dos índices de desmatamento que foram aí motivo de bastante preocupação para toda a comunidade científica, diversos países, diversas autoridades, personalidades, né? Foi aí que o brasileiro acabou conhecendo gente como a Greta, me fugiu o sobrenome dela, Greta, a jovem adolescente australiana, Greta, neozelandesa, né? Thunberg, isso. Algo assim. Foi nessa oportunidade, inclusive, diversas polêmicas internacionais. Bom, a senhora foi, a última vez que nós falamos, a senhora havia sido candidata brasileira ao posto de presidente mundial do IPCC. A senhora ocupou durante alguns anos o posto de vice-presidente, foi a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-presidente e havia a expectativa de que a senhora pudesse alcançar o posto de presidente. Não aconteceu, mas a senhora continua trabalhando em órgãos internacionais de controle de mudanças climáticas. Queria que a senhora contasse essa novidade para o nosso telespectador. Então, Edmond, eu acho que foi assim, uma iniciativa importantíssima do Brasil, né? Sem falsa modéstia, foi uma candidata muito forte, né? Porque em 34 anos de IPCC, desse painel intergovernamental sobre a mudança do clima, não tinha havido sequer uma nomeação para a posição de chair, né? Do conselho do IPCC, o que é realmente inadmissível, né? E principalmente porque existe toda essa questão, não, temos que buscar um equilíbrio de participação, de gênero, etc. Isso é legal no papel, mas quando chega na hora H mesmo, a conversa é bem diferente, sabe? Aí o Clube do Bolinha decide, né? O Clube do Bolinha decide. O que foi mais... Quer dizer, eu tenho que falar para você que Itamaraty tomou a decisão certa, né? Uma pessoa que tem um currículo muito forte, né? Não só sob o ponto de vista científico, mas também de ter trabalhado 3 vezes em Brasília, entendendo essa necessidade de ter uma ponte entre a ciência e a questão do desenvolvimento de políticas públicas, né? Negociações internacionais, ou seja, tem um cabedal de experiência realmente fantástico, ou seja, a vida me proporcionou isto, vamos assim dizer, né? Então, foi tomado de surpresa, havia 4 candidatos, inclusive 2 mulheres, né? A Débora também, da África do Sul, que teve uma quantidade ínfima de votos. E se você pensar, né, no continente africano, que tem quase 60 países, ter uma quantidade ínfima, a menor quantidade de votos, né? É preocupante. É preocupante, porque se você tiver que basear, estar competindo com base em elementos que vão além daqueles critérios científicos para um painel científico, se precisa se ir além disso, você esquece. Países em desenvolvimento não vão conseguir mais chegar nesse tipo de posição, né? Competir também com uma pessoa que já tinha sido vice-presidente do IPCC também, belga, que já tinha concorrido em 2015 e também não tinha ganhado.
Para ele foi um baque enorme, né? Porque ele tinha um cabedal científico importante, né? E ele depois confessou para mim que achava que no final íamos ficar nós dois, eu e ele, e para ele foi assim um enorme baque, né? Eu hei de confessar para você que para o Brasil foi um enorme baque, justamente por entender que, enfim, os currículos estão aí na mesa. Então, o que mais que a gente precisa, sabe? Que critérios que foram utilizados para que os países pudessem tomar essa decisão? Bom, os países são autônomos, são todos soberanos e claro, tomam as decisões de acordo com aquilo que acham ou julgam ser mais relevantes. De qualquer forma, Edmond, 6 meses antes eu já tinha recebido um convite para ser chair de um sistema global de informações para o clima, né? É que, na verdade, sem dados, você não consegue fazer nada. Sem dados que tenham, por exemplo, sustentabilidade na sua produção. Não adianta eu ter 1, 2 anos, 3 anos de dados. Eu preciso ter uma continuidade de dados para que a gente possa fazer uma avaliação de como é que algumas observações que são geradas de maneira consistente, debaixo de protocolos, conseguem mostrar que alguma coisa está acontecendo, ou seja, grandes concentrações de CO2 na atmosfera, elevação do nível do mar, tudo isso você precisa de medidas, você precisa de dados, você precisa de observações, sejam elas por satélite ou terrestres. E é isso que esse sistema faz. Esse sistema ele não gera esses dados, ele estimula as redes, né, internacionais e indica a essas redes as necessidades daqueles que são usuários desses dados para que a gente tenha modelos cada vez mais robustos, né? Então, a pergunta quando eu não aceitei o convite 6 meses antes da eleição foi, nossa, então se você perder, você aceita pegar essa presidência? Eu falei, aceito, né? Eu já tinha consultado Itamaraty também, claro que aceito. E tem sido um aprendizado bom, uma inovação, apesar de eu não estar totalmente distante do IPCC, porque nas reuniões técnicas o pessoal tem me convidado. Então, isso aí sempre deixa aquele, né? A gente fala do rabinho, né? Que vai ficando de ligação com o painel intergovernamental com quem eu contribuí por 21 anos, 8 deles como vice-presidente, né? Um longo tempo. Já tinha havido alguma mulher presidente dessa instituição que a senhora está presidindo agora? Não, e muito menos de país em desenvolvimento. Eu era chair do painel terrestre, porque esse sistema ele pega observações terrestres, atmosféricas e oceânicas, ou seja, ele pega o sistema climático como um todo, né? E as interações entre isso. E cria o que ele chama de variáveis climáticas essenciais, que é aquelas que a gente tem mais um olhar assim de ter essa continuidade, essa sustentabilidade de observações. Eu fui a primeira chair de país em desenvolvimento, né? Bem eurocêntrico, ou seja, se você olhar a Constituição, ela é eurocêntrica. Agora que eu entrei, a gente precisava mudar 5 membros, porque o termo deles, o mandato tinha vencido, e eu fiz questão de que 5 membros fossem escolhidos para representar cada um de 5 continentes, inclusive as pequenas ilhas, né, insulares. Então, os países insulares, né? Então, são coisas que eu acho que cai um pouco a ficha de que a mulher tem uma maneira de gerir um pouquinho diferente, né? Um pouquinho mais aberta, um pouquinho mais menos assim, arrogante no sentido de que os homens têm mais dificuldade de dizer que não sabem alguma coisa. Eu tenho uma facilidade enorme de dizer, olha, meu querido, eu não entendo nada disso, você vai ter que me ensinar e eu vou aprender em 5 minutos. Se você for um bom professor, em 5 minutos eu aprendo, né? Os homens não têm essa capacidade em geral. Claro que tem exceções, mas até para... Você já viu o homem perdido no trânsito, se ele para pedir ajuda? Ele não para de jeito nenhum. Ou seja, mas para lá, tem um táxi lá, pergunta, não vou perguntar, para no posto, pergunta, não. Agora, claro, você tem o Waze, você tem, né? Mas antigamente você não tinha nada disso. Aquele lá antigamente era mapa. E aí você se perdia barbaramente em São Paulo, né?
pergunte se alguém parava. E eu parei muitas vezes um táxi e falei, meu amigo, por favor, eu tô com meu carro aqui, mas eu não tô conseguindo chegar lá. O cara olhava para mim e falava, dona, mas o que é isso? Eu falava, não interessa se é ali na esquina, você vai me levar lá porque eu tô perdida. E então eu acho que mulheres têm um pouquinho mais dessa flexibilidade, dessa maneira mais light, gosta de se comunicar, gosta de, sabe, aquele cientista hermético, né? Eu nunca tive essa posição. Aquela coisa de dizer que pesquisador tem que ser aquela pessoa rígida, né? Que não sorri, que não... Sabe, são coisas que foram sendo criadas e que a gente vai derrubando aos poucos. Mas, Edmond, se você me permite, você tinha comentado essa questão, eu não tenho nenhuma filiação partidária, honestamente falando, mas eu gostaria só de salientar, então, 2 pontos importantes para mim, né? Quer dizer, eu não tenho nenhum problema, cada pessoa escolhe, enfim, quem quiser. Mas claro que a escolha ela tem que se basear em alguns critérios pessoais. Eu tive 2 problemas seríssimos com o governo anterior. Um foi aquela questão de não entender que ciência era importante, ou seja, o não entendimento da necessidade de recursos, sabe, de incentivos para a ciência. Sem ciência, um país não existe. Não existe. Ele não evolui. Ele vai ficar sempre ali à mercê dos outros, do conhecimento dos outros, né? E o outro era a questão ambiental. Eu não poderia tolerar, tendo passado por Brasília, tendo sido responsável pela 4ª versão do PPCDAN, tendo, enfim, estado ali à frente dessa questão, eu não podia de jeito nenhum. De fato, foi para mim 2 pontos assim que não existiria nada que pudesse fazer eu ter qualquer tipo de solidariedade com o governo anterior. Então, eu gostaria de deixar isso claro, porque não tenho nenhuma filiação partidária, né? Jurei que não votaria no presidente atual, hoje juro que não juro mais nada. Ou seja, não adianta. Tem essas questões de princípios, são meus princípios. Mas cada um tem o seu. Então, cada um vota e faz como julgar que esteja, né, com consciência debaixo dos seus próprios princípios. Os meus eram ciência e ambiente. E aí a coisa pesou. Com certeza. Desculpe a Não, franqueza. imagina, sem problema nenhum. Para você que estiver nos acompanhando agora e que não acompanhou a questão da eleição, foi eleito o escocês, o físico Inglês, isso, escocês, isso. James Skia, de 69 anos, como presidente do IPCC. Sempre um prazer falar com a doutora Thelma Krug. A gente agradece mais uma vez pela participação aqui no nosso programa e a gente volta daqui a pouquinho com a repercussão sobre o anúncio da venda da Avibraz. Os australianos, ao que parece, estão interessados na produção de munição para abastecer os conflitos em andamento. Então, instante só, não sai daí. O programa Brasil Consciência de volta e a gente fala agora sobre a repercussão do anúncio da possível venda da empresa Avibraz para o grupo australiano Defendtex, assunto que a gente debateu no nosso programa da semana passada. Durante os últimos dias, a Folha de São Paulo trouxe uma reportagem que apontou que o principal interesse dos australianos na aquisição da empresa brasileira seria a expertise na produção de munições de 122 milímetros. Esse tipo de munição seria usado em lançadores muito práticos que podem ser disparados de veículos ou mesmo na mão contra alvos em um raio de até 5 quilômetros. A empresa australiana estaria interessada porque há uma escassez dessa munição no mundo no atual momento e ela está sendo usada em larga escala no conflito entre Ucrânia e Rússia.
mas, ainda segundo a reportagem, o veto do governo brasileiro, não deste governo, mas há uma lei no país que proíbe a venda de armas para países em conflito, pode acabar melando o negócio entre a Defendtex e a Avibraz. Não sabemos como as negociações estão transcorrendo nesse momento, mas este seria o ponto de interesse e também o entrave para que a empresa brasileira seja adquirida. Vamos aguardar aí cenas do próximo capítulo. Sobre esse assunto, nós trouxemos na semana passada a opinião de algumas pessoas, entre eles o engenheiro especialista José Bezerra, que trabalhou no desenvolvimento de projetos como o VLS e o próprio VLM, o veículo lançador de microsatélite, que hoje tem o seu motor sobre a responsabilidade da Avibraz. Nós temos uma parte da entrevista dele que nós não levamos ao ar na semana passada e que a gente disponibiliza agora. Acompanhem. Dentro disso que nós estamos falando e dessa perspectiva da empresa ser mesmo vendida, qual que é a avaliação que você faz da continuidade do programa VLM? Está sob risco? Lembrando que há 2 semanas nós entrevistamos o representante da EB, que diz que chegou-se a cogitar a possibilidade de fazer o abastecimento do motor S50 dentro da usina Coronel Abner. Então eu emendo uma outra pergunta para ti. Se é possível fazer esse abastecimento dentro da Coronel Abner, por que a gente precisa da Avibraz? Então, vamos por parte para as pessoas entenderem, sabe assim, o problema do receio é são opiniões muito objetivas, porque as pessoas podem não ter o conhecimento necessário para compreender o que eu quero dizer. Então, eu vou dizer o seguinte, a ideia de contratar junto à empresa privada, ela decorreu de um movimento que se observou no exterior, que era um movimento que se considerou novo, mas não era um movimento muito antigo. 85% dos recursos utilizados pelos Estados Unidos no programa Apollo foram despendidos em empresas privadas, 85%. Tá? Bom, então, assim, as pessoas consideraram ser novo contratar empresas privadas para desenvolver projetos governamentais. Não era nada novo isso aí. Então é o seguinte, mas a frustração das partes envolvidas, tanto no IAE quanto no INPE também, com as jornadas licitatórias decorrentes da compra de componentes ou de materiais para a fabricação do VLS, ele exauriu as pessoas, né? E com razão. Então, você imagina o seguinte, se o VLS tem, sei lá, 80 mil partes, e vamos grosseiramente falar que cada uma fosse licitada a uma empresa privada. Isso não dá conta, isso é impossível de ser feito. Então, qual foi a próxima proposta? Não, vamos contratar ou o sistema inteiro, o veículo inteiro, ou subsistemas, que é o caso do VLM, que são os motores, é um subsistema bastante importante, vamos contratar junto com a empresa privada. Por quê? Porque nós oferecemos os recursos da empresa privada e ela resolve todos esses problemas, ela não tem esse problema de licitação. Então, assim, há uma lógica nesse processo, né? Quando se decidiu contratar as redes elétricas do finado VLS junto à Metro, era a mesma lógica. Olha, vamos botar isso na indústria privada porque eles têm mais agilidade, né? Porque é importante ressaltar o seguinte, o mais caro, né, quando você perguntou se vale a pena colocar 640 milhões para salvar a Avibraz ou não, eu digo o seguinte, o mais caro de tudo é o não fazer. O não fazer é infinitamente caro, né? Então, é importante fazer, ter um custo para fazer isso aí. Então, assim, o porquê que se migrou para Necton e para a Avibraz tem uma lógica, né? Não vamos chamar essas pessoas que tomaram essa decisão, muitas pessoas incompetentes e nada, não é isso. São todas burras, de jeito nenhum, né? Não, burra de forma nenhuma, tem uma lógica. Eu acho que o erro desse processo, né, e a contratação do motor 250 da Avibraz de final de 2016, ou seja, quase 10 anos, mostrou que a agilidade também do setor privado não era essa maravilha toda, né? Não me parece aceitável, sob nenhuma circunstância, que nós levemos quase 10 anos para conduzir ou qualificar um motor S50, né? Então, assim, essa é uma questão que eu já coloco. E aí, claro, né, todos os participantes disso vão ter suas explicações, provavelmente explicações válidas,
do porquê desse longo tempo. Né? Mas agora, onde é que nós chegamos? Nós chegamos ao ponto em que essas indústrias, ocorreu com a Mecton e está ocorrendo com a Fibras, elas não tinham saúde financeira para tocar um projeto desse porte. E com isso, nós nos vemos diante da possibilidade de retornarmos à produção própria, seja da rede elétrica do VLM, seja dos propulsores do VLM. A minha impressão é que o modelo sobre o qual eu operei toda a minha vida profissional do IAE, esse modelo já era. Não é possível você abrir uma licitação para cada item ou para cada 10 itens de um foguete. É impossível. Nós não faremos um foguete, nós não faremos nada decente nesse modelo. Então, esse modelo tem que ser alterado. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, não é essa dicotomia, ou é de um jeito ou é do outro. Nós precisamos encontrar, antes de tudo, uma maneira de administrar um projeto como esse. E quando eu digo administrar, é a questão legal, né, e a questão financeira, obviamente supervisionada pela questão técnica. Né? Então, esse é o desafio. Né? Existe uma razão pela qual nós decidimos largar o IAE, né, a questão interna aqui, comprar fora, e agora a realidade está nos remetendo, nos enviando de volta para onde? Para o IAE. Mas o que ocorreu nesse caminho, nesse processo? Nesse processo, o IAE foi sucateado, ou seja, no dia de hoje, nesse momento que eu vos falo aqui, existe um prédio inteiro do IAE, o prédio que eu sei que é roubado da minha vida lá, ele está interditado. E ele está interditado há quase 2 meses por um problema na rede elétrica. Ora, isso não é aceitável, né? Que você desloque mais de uma centena de servidores e civis e militares para outros prédios, distribua ao redor do IAE, né? Porque as salas deles não podem ser utilizadas por ausência de energia elétrica, que era um problema que deveria ser resolvido prontamente, e não se consegue. Né? De novo, não é que o diretor lá não queira, não é isso. O processo administrativo burocrático, ele limita essa agilidade. E não é possível se fazer nada prático com essas limitações. Bezerra, nós tentamos fazer um VLS feito dentro do IAE, contratando empresas para algumas partes. Isso acabou descontinuado. A justificativa oficial que recebemos no Brasil Consciência do Brigadeiro Demétrio foi que o VLS foi descontinuado por obsolescência, que ele seria um foguete obsoleto àquela altura em 2016. Eu não entendo como é que um foguete que não voou consegue ficar obsoleto, mas tudo bem. E nós temos um caminho difícil para desenvolver o VLM, você mesmo colocou aí 10 anos para qualificar o motor. Nós nem tentamos lançar o foguete ainda, né? Pode dar errado ainda, como aconteceu com o VLS. Mas só para qualificar o motor já são quase 10 anos. E estamos saindo aí com uma iniciativa com 2 empresas menores, uma já experimentada no setor aeroespacial internacional, outra experimentada aqui no setor local, para tentar fazer um foguetinho de lançar pequenos satélites, nanosatélites. E enquanto isso, no mundo tem empresa lançando satélite, até no Brasil, a InnoSpace veio aqui, lançou um foguete suborbital lá e tudo mais. A pergunta que eu te faço é a seguinte: ainda vale a pena para o Brasil ficar investindo e tentando desenvolver tecnologia local para lançamento de foguete? Nós precisamos disso de alguma maneira para alavancar nossa indústria em alguma tecnologia crítica que nos seja fundamental para os próximos anos, na sua opinião? Bom, sob o ponto de vista comercial, não. Né? Eu já falei isso e estou sempre disponível para discutir com quem quiser sobre o assunto. Né? Não há nenhuma possibilidade de viabilidade comercial para esses pequenos foguetes. Pode dizer, nenhuma, certo? Tá? Até porque nós estamos muito atrasados nesse processo. Agora, do ponto de vista do país, né? Estou falando agora do nosso país, do Estado brasileiro. Bezerra, eu vou pedir, vou ousar te interromper, só para o nosso telespectador entender.
Esse foguete que lança CubeSat, nanosatélite, não serve para o mercado. Esse foguete, eu volto a me referir, né, ao livro Senhor das Moscas, né? É um brinquedo de criança. É um mundo de criança. Né? Por quê? Porque não tem mercado. Né? Não tem mercado, sim. Eu tenho dados infinitos aí para comprovar o que eu estou dizendo. Mercado não existe. Mas nós podemos fazer 5, 6 satélites, nanosatélites nos próximos anos e vamos usar para lançar. Compensa? Não, comercialmente não. É o que eu digo para você. Se o objetivo é comercial, esquece. Tá? Agora, se o objetivo é tecnológico, é estratégico, é dotar um país de uma capacidade mínima de eventualmente conseguir se defender, né, de inimigos externos, e eu não acho isso relevante, né? É uma pena que parte da elite militar brasileira tenha despendido os últimos 4 ou 6, 8 anos investindo em política, né? Quando deveriam estar exatamente defendendo os interesses maiores, inclusive das Forças Armadas, né? Marinha, Exército e Aeronáutica. Sob o ponto de vista das Forças Armadas, eu não tenho nenhuma dúvida, né, que o investimento em foguetes, seja ele pequeno, médio, grande porte, ele tem um caráter estratégico que o Brasil não deveria abrir mão. A única ressalva que eu faço é essa, que sejam projetos com objetivos claros e com um cronograma que seja factível. Não faz nenhum sentido você passar 10 anos para desenvolver ou para qualificar, e nem qualificado está ainda, um motor, né, como o caso do S-50 junto com a empresa privada, né, que é o caso da Vibrat. Isso não faz sentido, isso não é aceitável, e em algum momento desse processo, né, a parte militar do programa, que é a parte que me toca mais nesse aspecto, né, porque eu entendo esse caráter estratégico do projeto, eles deveriam ter o plano A, B e C. A questão da obsolescência, ela não foi o que, na verdade, impediu a evolução do BNDES. É claro que ele ficou obsoleto em certos aspectos, porque ele demorou décadas para ser desenvolvido. Né? Mas essa obsolescência, ela hoje, recentemente, o foguete Delta IV americano ia realizar o seu último voo. Né? E é um foguete importantíssimo dentro do arsenal americano. E ele ia realizar seu último voo, que ficou caro. Né? Ele é dotado de uma tecnologia, entre aspas, antiga, né? Mas ele tem um caráter estratégico para os norte-americanos. Então ele vai realizar seu último voo, porque os americanos já dispõem de outros foguetes, inclusive privados, né? Para fazer esse lançamento. Então veja que, do ponto de vista do cenário da geopolítica, essas decisões, o nível de discussão é outro, é uma prateleira mais alta, né? Não é essa prateleira aqui que não consegue licitar, porque faltou a borracha, porque faltou o disjuntor do prédio lá que está interditado. Essa é uma discussão que não é uma discussão de alto nível, é uma discussão de baixo nível, na verdade. Mas a gente está sempre metido nela, né? A gente está tentando achar uma razão, encontrar um culpado para dizer, não funcionou por conta disso. Então a gente é adulto o suficiente para entender os riscos e para tentar, de antemão, mitigar esses riscos. Então, quando você fala vamos recarregar esses motores no IAE, é possível? Eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas porque a infraestrutura outrora existente no IAE, e não é só a infraestrutura técnica, não, é a infraestrutura de pessoal. Né? Veja, é uma atividade de altíssimo risco você carregar um motor. Altíssimo risco. Né? Imaginando então um motor com 12 mil quilos. Né? Então, assim, provavelmente exigiria a construção de uma nova usina e a qualificação de um novo corpo técnico. E isso vai custar uma pequena susto. Né? Mas é a decisão, nós queremos ter isso ou não. Né? Então, são decisões que são feitas. Você, quando tenta educar o seu filho na escola e, eventualmente, coloca ele para escola particular e paga uma mensalidade muito alta, você está fazendo aquilo como um investimento. Você acredita que aquilo será importante para o seu filho. Então, você não escute ser caro ou barato. Você já sabe que é caro. Né? Eu vou pagar a escola do meu filho, vou botar ele no inglês, vou botar minha filha no balé, vou botar meu filho na natação. Por quê? Porque eu acho que isso é importante para a formação dele. Não que é barato. Tudo isso é bastante caro. E esse mesmo tipo de pensamento, de filosofia,
é o que deve nortear as decisões relativas ao Estado brasileiro. E nessa discussão que me parece, assim, honestamente, eu estou até cansado dela, sabe? Um dia a Vibraz, um dia a Nectro, depois da manhã vai ser uma outra empresa, e eu percebo também o seguinte, apesar, faço aqui ressalvo, de não conhecer em detalhes essas propostas dessas empresas, que cada uma levou cerca de 180 milhões de reais num período de 3 anos, tá? Para desenvolver esse foguete pequeno que estou dizendo. Eu posso aqui queimar minha língua, mas eu acredito que não vou fazê-lo, né? Que esses foguetes são baseados em motores já desenvolvidos pelo IAE. O que me leva a uma questão bastante simples. Qual vai ser a inovação desses foguetes? Qual vai ser a contribuição dessas indústrias ou desses grupos para o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil? Perfeitamente. Bezerra, aproveitando a oportunidade e a experiência que você tem, no bojo de tudo isso saiu um documento da Aeronáutica liberando 4 milhões de reais para desenvolvimento do foguete L-75, se eu não estou errando a numeração, que seria o substituto do último estágio do VLM. Aí o representante da AEB nos disse que não há nenhuma previsão para mudar o propelente, mas que eles estão estudando, quem sabe no futuro, talvez, todavia, a possibilidade de usar um propelente líquido e aumentar a capacidade de payload do VLM. Ele disse que reconheceu que os recursos são poucos, mas que isso seria apenas uma primeira fase do desenvolvimento disso. Aí um telespectador nos mandou esse vídeo, estou colocando aí na tela nesse momento, de um teste com esse motor foguete de propulsão líquida do IAE. Em que pé que está isso? No meio dessa confusão toda de não conseguir fazer VLM, nós estamos tendo perna para estudar um motor, um motor a propelente líquido? Vamos tentar de novo ser didático aqui por partes, né? A propulsão, ela já é desenvolvida com o IAE há 1/4 de século. Né? Então, 25 anos já trabalhando. Já trabalhando nisso, né? Então, o IAE existe, inclusive, foi criada nos idos aí deste século, há talvez uns 20 anos, um pouco menos, foi criada, inclusive, uma divisão de propulsão, né, do IAE, e essa divisão de propulsão tem estudo no desenvolvimento de propulsores líquidos, né? Bom, em determinado momento isso foi cessado, né? E foi cessado porque, veja, se o VLM não vai usar isso aí, e a gente não tem outros planos, então, e nem tem recurso, principalmente tem a ver com recurso. Isso foi, se não totalmente, foi quase totalmente paralisado, né? Então essa é uma questão. Então, não há uma novidade nesse aspecto. A novidade está no fato de que, a essa altura, você me dizer que a aeronáutica, né, volta a considerar a possibilidade de usar o estágio líquido no VLM. Né? E aqui eu me permito encontrar a seguinte explicação. Pode ter ocorrido que a aeronáutica concluiu, ou seja, os colegas do IE concluíram, a partir de vários estudos, que o VLM, na forma atual, não consegue colocar nada em órbita. Tá? Ou seja, 2 motores S50... Nem 60, nem 50, nem 30 quilos, nada. Não é nada. A gente costuma dizer que a massa seja negativa, né? Ou seja, você coloca a antimatéria em órbita, né? E isso decorre do seguinte, isso decorre dessa ânsia de querer oferecer um balão, né, para a plateia, né? Eles, não, nós estamos fazendo aqui sem que sejam feitos os estudos preliminares detalhados e adequados. Então, a minha suposição, eu não tenho nenhuma informação a esse respeito, fiquei surpreso também, é que já se concluiu que esse VLM, da maneira como está posto, com os propulsores sólidos, ele não será capaz de colocar nada em órbita da Terra. Então, neste caso, voltamos àquela infraestrutura existente no IAE, no sentido de desenvolver, não sei se um novo motor ou um motor, projeto anterior, eu não tenho essa informação também, no sentido de tornar, quem sabe um dia, o VLM viável e capaz de colocar alguma coisa em órbita da Terra. Tá? Então, essa é a razão. Eu
fosse eu assessor, né, do comandante da aeronáutica, do comando da aeronáutica, eu sequer permitiria, aconselharia, né, meus superiores a sequer permitir a publicação de uma nota ou de uma notícia dizendo que o comando da aeronáutica vai investir 4 milhões de reais no projeto do Plano Soli. Né? Essa é uma notícia descabida, é um valor absolutamente irrisório, e eu sei que tem explicações, que é para a fase inicial e etc, etc, mas eu, voltando ao mundo dos adultos, eu me eximiria, né, como instituição, como comando aeronáutica, de tornar uma notícia como essa pública. Isso não é notícia. Né? Isso, na verdade, isso, de certa forma, degrada até a nossa imagem, né, perante ao mundo real, né, ao mundo que nos assiste. Né? Nós estamos falando do Brasil, né? Não estamos falando de pessoas, de instituições, nós estamos falando do nosso país. Né? E nós temos que ter esse cuidado. As pessoas podem assistir a essa apresentação que está aqui no YouTube. A tradução hoje é simultânea. Você coloca lá a legenda e um chinês vai entender o que eu estou falando. Né? Então, assim, tudo isso é muito sério. E a minha suposição é essa. A gente fala agora sobre a audiência realizada pela Agência Espacial Brasileira no INPE, que debateu o momento atual e o futuro do Programa Espacial Brasileiro. A audiência faz parte do programa de audiências preparatórias para a 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que será realizada no meio deste ano. Veja agora um resumo dos principais assuntos debatidos. A conferência foi realizada entre os dias 4 e 5 de abril de forma híbrida, presencial no INPE e transmitida ao vivo pelos canais das entidades. O tema do evento foi o Programa Espacial Brasileiro alinhado ao desenvolvimento socioeconômico nacional e, segundo a AEB, fomentou discussões fundamentais para o futuro do Programa Espacial Brasileiro. Ainda segundo a AEB, o encontro foi uma oportunidade de definir objetivos, inspirar a próxima geração e garantir que o Brasil continue a desempenhar um papel importante na exploração e utilização pacífica do espaço. Na oportunidade, os palestrantes mostraram as conquistas alcançadas e os desafios enfrentados que moldaram o programa ao longo dos anos. Como perspectiva de futuro, foi destacado que o desenvolvimento contínuo do setor espacial brasileiro pode impulsionar avanços em comunicações, monitoramento ambiental, previsão meteorológica, segurança nacional e muito mais. Durante o evento, os palestrantes abordaram questões cruciais para o desenvolvimento do setor, entre elas a necessidade de investimentos consistentes e sustentáveis em pesquisa, desenvolvimento e infraestrutura. Outro desafio apontado foi a falta de uma política espacial clara e de longo prazo, que dificulta a coordenação e o alinhamento de objetivos entre os diversos atores do setor, incluindo agências governamentais, instituições de pesquisa e empresas privadas. Realizada pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a Conferência Nacional acontecerá entre 4 e 6 de julho, visando propor recomendações para a elaboração da Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia para os anos entre 2024 e 2030, além de ações a serem executadas a longo prazo. Os debates da conferência no INPE foram gravados e estão disponíveis no canal do Instituto no YouTube. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais programas produzidos pela rádio do SINDCT deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela neste momento. Você que quiser conferir os demais programas já produzidos pelo Brasil Consciência tem à disposição o nosso canal ou o próprio canal da TVT. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações, nosso e-mail está sempre disponível para atendê-lo. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente!